Pastor Jesus, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Mais uma noite estamos reunidos, né, irmãos? Para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus. Vamos orar um minuto, irmão. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, me coloco na Tua presença como necessitado do Senhor. Necessitado, Senhor Jesus, da Tua palavra, do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor Jesus, a cada dia a seguir na Tua presença. Nos ajude a cada dia a andar em novidade de vida. Nos ajude a cada dia a honrar ao Senhor. Quebranta nossos corações nesta noite. Assim como o Senhor falou através dos louvores, fale agora através da ministração da palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Teus conselhos. Nós queremos aprender a cada dia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Assim como louvamos, né, irmãos? Deus está nos chamando para a guerra, né? Está convocando toda a terra. E os irmãos querem entrar nessa guerra, irmãos? Em nome de Jesus. Sabemos que com Ele nós somos vitoriosos, né, irmãos? Porque Ele nos prepara, né? A palavra fala, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 3, né, irmãos? Que andando na carne, nós não militamos segundo o que, irmãos? A carne. Por quê, irmãos? Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, irmãos. Então nós lutamos contra fortalezas, e fortalezas que há no ser humano, né, irmãos? Fortalezas que o inimigo, ele confia, né, irmãos? O inimigo, ele confia nas fortalezas que há no ser humano. E aí entra, essas fortalezas é soberba, altivez, arrogância, é o mal, é coração endurecido. Tudo isso é fortaleza, né, irmãos, na vida do ser humano. E a nossa guerra, a palavra também diz, né, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, é contra as hostes espirituais da maldade. Então, é uma batalha grande, viu, irmãos? É uma batalha grande e hoje nós vamos falarmos acerca disso. Tem tudo a ver esse louvor, né, irmãos? Por quê? Porque, embora nós temos, né, uma vida, né, irmãos, nesse mundo, né, uma vida terrena, né, irmãos, que nós temos que conviver com ela, nós temos um corpo, nós temos que alimentar esse corpo, nós temos que usufruir de tantas coisas que tem nesse mundo e ao mesmo tempo nós temos que ser espirituais, irmãos. E como que tudo isso surgiu, né, irmãos? O ser humano, ele foi criado, irmãos, para ser carnal. O ser humano, ele foi criado para ser essa tragédia que é hoje, irmãos? Lógico que não, né? A ideia do Pai, a ideia de Deus foi boa, assim como a natureza de Deus é boa. Ele é bom sempre, né, irmãos? Que nem nós ouvimos ontem a palavra, não há mudança, como diz lá em Tiago, né? Não há mudança nele, nem sombra de variação. Então, o nosso Deus, ele não, as atitudes dele, o comportamento não varia nunca. Nós não servimos a um Deus que ontem ele foi mau e hoje ele é bom. Nós não servimos um Deus que ontem ele foi irado e hoje ele é calmo. Não. O nosso Senhor Jesus, ele sempre foi do jeito que ele é, né? Do jeito que nós conhecemos através do Novo Testamento. Esse é o nosso Senhor. Vamos lá em Gênesis, irmãos, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o versículo 8, irmãos. Aqui, quando o Senhor, lá no Antigo Testamento, ele formou o jardim do Éden ali, né, irmãos? Então, no versículo 8, diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Quem é esse homem aqui, irmãos? Adão. Ele pôs Adão ali, né, irmãos? No jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para o quê, irmãos? Para comida, para alimento. E o que mais ele pôs ali, irmãos? Árvore da vida. Onde estava essa árvore da vida, irmãos? No meio do jardim. E o que mais tinha lá? E também tinha a árvore da ciência do bem e do mal. Então ele formou o jardim ali,
colocou toda a planta ali, boa para alimento, né, irmãos? E também colocou ali a árvore da vida no meio do jardim, e junto da árvore da vida, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí é que começa a trajetória humana, né, irmãos? Aí que a gente começa a entender por que as coisas são do jeito que são. Por que o apóstolo Paulo disse, olha, andando na carne nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aqui tinha ali a árvore da vida. E para que serve a árvore da vida, irmãos? O próprio nome já fala, né? É a árvore da vida, é para dar vida, né, irmãos? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que coisa! E aí diz aqui, ó, um pouquinho mais à frente aí, irmãos. Vamos ver aqui o versículo para eu não ler muito aqui, irmãos. Versículo 15, né, irmãos? Capítulo 2 mesmo, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, de que forma, irmãos? Livremente, poderá comer livremente. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que ia acontecer, irmãos? Certamente morrerás. E aqui é que está o problema, né, irmãos? Um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como quem, irmãos? Como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem era o marido dela, irmãos? Adão, né, irmãos? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, Eva foi lá, comeu daquela árvore, né, irmãos? Do conhecimento do bem e do mal. Adão também comeu daquela árvore, e eles realmente adquiriram, né, irmãos? Adquiriram ali o conhecimento do bem e do mal. Então essa árvore, né, irmãos? A árvore da vida seria para dar vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que é, irmãos? Senão para dar o conhecimento do bem e do mal e o homem se tornar o que, irmãos? Se tornar o que somos hoje segundo a carne, irmãos. O que somos hoje segundo a carne. Se não é Jesus para mudar essa realidade, aí a gente entende. E aí esse pecado aqui, a palavra fala, irmãos, que o pecado que Adão e Eva cometeram, esse pecado passou a todos os homens, irmãos. Por isso que todos pecaram. Então, a partir do momento que eles comeram do fruto dessa árvore, eles tiveram conhecimento, né, do que era certo, o que era errado, e ali esse pecado passou a toda a humanidade. E depois disso daqui, a gente já vê o que acontece, né? Um pouquinho mais à frente aí. Versículo 23, depois que eles comeram, né, daquela árvore, do fruto daquela árvore, aí o Senhor lá amaldiçoou Adão, Eva e a serpente também, né, irmãos? E aqui no versículo 23, diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente no jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho do que, irmãos? Da árvore da vida. Versículo 22, aqui eu não li, aqui vou ler aqui, irmãos. Versículo 22, Gênesis capítulo 3, versículo 22, ó.
Então disse o Senhor, Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado o homem, pôs querubins do oriente, do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então ali o Senhor disse, né? Agora pronto, ó, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora é como um de nós. Já sabe o bem, sabe o mal. Agora o que o homem não podia comer, irmãos? Ele não podia comer da árvore da vida, né, irmãos? Para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, então foi guardado aquela árvore, o caminho que conduzia para aquela árvore, e eles foram lançados fora, né, irmãos? Porque se eles tivessem acesso àquela árvore da vida, com certeza a realidade seria outra. Mas aí primeiro, né, irmãos, faz o homem conhecer o bem e o mal, e depois priva ele da árvore da vida, que é o que realmente, irmãos, interessa para cada um de nós, né? Todo aquele que se converte a Cristo, irmãos, ele toma posse, é do fruto dessa árvore, é do fruto da árvore da vida, porque da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos nós experimentamos, através de Adão, porque ele foi lá, experimentou do fruto, e isso passou a todos nós. O homem natural, ele conhece o bem e o mal, por quê? Porque Adão foi lá e tomou posse desse fruto, e comeu desse fruto, e aprendeu, né, irmãos? Aprendeu. E aí Jesus, ele muda isso, quando, irmãos? Quando que Jesus muda isso? Porque essa árvore da vida, que foi guardada lá para que o homem não experimentasse do fruto dela, não provasse do fruto dela, essa árvore, ela existe, né, irmãos? E ela está bem guardada ainda hoje, mas não é na mão dos anjos, ela está nas mãos de Deus, né, irmãos? Ela está lá, para onde nós vamos um dia, né? Lá está a árvore da vida. Isso diz lá em Apocalipse, né, irmãos? Vamos lá? Apocalipse capítulo 21, irmãos. O versículo 27, irmãos, aqui está falando, né, irmãos, da Nova Jerusalém, a cidade celestial. E aqui no versículo 27, está dizendo assim, irmãos, está falando acerca dessa cidade celestial, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos, aonde, irmãos? No livro da vida do Cordeiro. Irmãos, quando se fala em árvore da vida, nós temos que falar também em livro da vida, nós temos que falar em rio de água de vida, né, irmãos? É tudo junto, irmãos, não tem como separar isso daí. Porque para você chegar à árvore da vida, você tem que estar escrito no livro da vida. Essa árvore da vida, ela também é regada por um rio de águas de vida. Então, aqui no capítulo 22, versículo 1, diz assim, ó: e mostrou-me o rio puro da água do quê, irmãos? Da água da vida, claro como cristal, que procedia da onde, irmãos? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então, do trono de Deus e do Cordeiro desce um rio, né, irmãos? Um rio de água pura, um rio de água de vida. E aí, diz aqui, ó, versículo 2, ó: e no meio da sua praça, e uma e outra banda do rio, estava o que, irmãos? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para o que, irmãos? Saúde das nações. Então, com tudo isso daqui, irmãos, precisamos de mais o quê? Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida,
se nós tomarmos posse desse rio que sai do trono de Deus e temos acesso à árvore da vida, essa árvore da vida, ela produz fruto de mês em mês, para todos os meses, para todos os dias, para todos os tempos. E a folha dela serve para a saúde das nações, né? Então, é tudo que o ser humano precisa, irmãos. Precisa. Tudo que é de bom está em Cristo. Esse rio sai lá do trono, irmãos, lá do trono. A árvore da vida que estava lá no Éden, né, irmãos? Aquela lá tinha um caminho que conduzia a ela. E esse caminho, irmãos, que conduzia aquela árvore, o que foi feito lá atrás, irmãos, no Antigo Testamento? Foi colocado querubins lá para proteger esse caminho, para que o homem não tivesse acesso a essa árvore, a árvore da vida. Mas e o caminho que conduz à árvore da vida que está no jardim de Deus, que está lá no céu, irmãos, junto de Jesus, junto do Pai? Qual o caminho que conduz a ela, irmãos? Quem falou o que aí? Alguém falou Jesus? Jesus. Jesus disse, né, irmãos, lá em João capítulo 14, no versículo 6, o que ele diz lá, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente ler o contexto lá, ele fala lá, né, irmãos? Vamos lá, João 14. Ele está falando da morada junto do Pai, né, irmãos? João capítulo 14. O versículo 1, né, irmãos? Ele diz assim, ó. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o Pai está no trono de Deus, o Cordeiro está lá, e Ele é o caminho. O próprio Jesus é o caminho que conduz a esse trono. E nesse trono corre um rio de água viva, rio de águas da vida. Desse trono, esse rio aí, de ambos os lados dele, tem a árvore da vida. Está tudo ali, irmãos. Está tudo ali. Então, o caminho que era protegido por anjos, lá no Antigo Testamento, em Cristo, ele está liberado, irmãos. Ele está liberado. Mas aí Jesus, ele ensina como devemos fazer. E aí, aqui, um pouquinho mais à frente aí, irmãos, o capítulo 15, aqui Jesus vai falar da videira verdadeira, né, irmãos? A videira verdadeira. Então nós temos uma árvore da vida que está lá no jardim de Deus, está lá no trono, mas nós temos que ter um alimento aqui também, irmãos. Nós temos que ter um alimento aqui, porque nós estamos aqui. Então, João 15, 1 diz assim, ó, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos. Através do que, irmãos? Pela palavra que vos tenho falado. Então, a gente sabe que a palavra, irmãos, ela limpa. A palavra, ela sustenta. Nós sabemos que essa videira aqui, irmãos, Jesus é a própria videira e o Pai é o lavrador. Irmãos, se o Pai é o lavrador e Ele é a videira, onde entra mais alguém aqui, irmãos? Não tem mais ninguém. Então, o Pai é o lavrador e Ele é a videira. E nós somos as varas. E Ele diz aqui, ó, versículo 4, ó. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei aonde, irmãos?
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus, ele é a videira, né, irmãos? E nós estamos nessa videira, e nessa videira nós damos fruto. Quanto mais limpos nós formos, mais frutos nós vamos dar, irmãos. Quanto mais fruto nós dermos, mais perto dele nós estamos. Mais perto da árvore da vida estaremos. Então, a árvore da vida, irmãos, é um alimento que o homem precisava. Ele não teve lá no Antigo Testamento. Hoje, nesse mundo que nós estamos, nós temos a videira verdadeira, que é o próprio Jesus, irmãos. E essa videira, ninguém pode impedir ninguém de estar nela, irmãos. Ninguém pode. Essa videira, Jesus é a própria videira e o Pai é o lavrador. Então pronto, irmãos. Basta o ser humano querer estar nela. Como uma vara, né, irmãos? Como um ramo dela. Ele vai dar fruto, ele vai ser limpo, ele vai dar mais fruto e mais fruto. E o que ele pedir, ele vai alcançar. Por quê? Porque ele vai pedir segundo a vontade do Pai, né, irmãos? Ele vai pedir segundo a vontade de Jesus. E aí, quando chegar, né, irmãos, aquele dia, quando Jesus vier, né, irmãos? Quando Jesus vier, nós vamos com ele, né, irmãos? Vamos com ele para a eternidade, porque a árvore da vida, irmãos, se o homem comesse do fruto dela, ele viveria eternamente, né, irmãos? E é isso que nós precisamos, irmãos, é confiar nisso daí, porque usando do alimento dessa videira aqui, irmãos, que é Cristo, nós já temos vida eterna, irmãos, vida eterna. Enquanto estivermos nesse mundo, é dessa videira que nós temos que estarmos, é nela que nós temos que estar, é em Cristo que nós temos que andar cada dia, com Ele, irmãos, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Vamos voltar lá em Apocalipse? Capítulo 20, irmãos. Capítulo 20, versículo 11, irmãos. Aqui fala do juízo final, né, irmãos? Aqui no versículo 11 diz assim, ó: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde, irmãos? No lago de fogo. Então, vai chegar o dia, né, irmãos, que Jesus vai vir. E aí, irmãos, vai ter vários livros, né? Mas vai ter o livro também da vida, né, irmãos? E cada um de nós, irmãos, temos que estar naquele dia escritos no livro da vida. Aquele que estiver escrito no livro da vida, tiver o nome lá, né, irmãos, vai estar seguro. Aquele que não tiver, irmãos, vai ser lançado junto com a morte para o lago de fogo, né, irmãos? A palavra fala que é a segunda morte. Por quê, irmãos? Porque pela primeira morte, provavelmente, nós passaremos. Só aquele que não morrer, né, até a vinda de Jesus, né? Mas, se Jesus vier depois da nossa morte física, que é a primeira morte, a morte física, isso aí o ser humano vai passar. O que nós não podemos passar é pela segunda morte, irmãos. Que aquela morte é para a eternidade no lago de fogo, irmãos. Então é isso que as pessoas não entendem, né, irmãos? Elas acham que, uns, né, pensam assim, né? Morreu, acabou. Eu faço o que tem que fazer, morreu, acabou. Ou então as pessoas acham, elas acreditam, né, que na reencarnação, né? Elas acham que vão reencarnar depois. E outros que não acreditam na reencarnação,
e também não acham que morreu e acabou, não conhece Jesus como deveria conhecer, e acha que está tudo certo, né, irmãos? Acha que naquele dia Jesus vai ter misericórdia, acha que naquele dia ele vai sair do trono dele e vai abraçar as pessoas com piedade, compaixão e o amor que a pessoa fantasiou uma vida toda, e vai perdoar todos os pecados e transgressões, e vai falar assim: olha, fique em paz, você não vai para o lago de fogo não, você vai comigo para a eternidade, né? Não vai ser assim, irmãos. Então, o juízo, ele tem um dia determinado, irmãos, e vai ter, e vai acontecer. Então, o livro da vida, irmãos, ele é importante. Os outros livros vai apontar erros, falhas, transgressões das pessoas. Mas o livro da vida vai mostrar aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, aqueles que permaneceram, que perseveraram em Cristo, irmãos. Como diz aqui, Apocalipse mesmo, capítulo 7, irmãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, irmãos. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 7, versículo 9: depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, irmãos, uma multidão, a qual ninguém podia contar, era muita gente, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante da onde, irmãos? Do trono e perante o Cordeiro, trajando o que, irmãos? Vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos que falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobria com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, isso é muito bom, né, irmãos? Ele diz aqui, ó, versículo 17: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Para onde, irmãos? Para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Existe lágrimas, existe lágrima no rosto do cristão, irmãos? Muitas lágrimas, né? O cristão ele chora, o cristão ele passa por dificuldades, o cristão ele padece demais, né, irmãos? Mas naquele dia não vai ter nada disso, irmãos. E ele fala que vamos ser conduzidos para a fonte de água da vida. Mas, irmãos, ele mesmo disse para a mulher samaritana que se ela tomasse da água que ele tinha para dar, ele faria nela o que, irmãos? Uma fonte de água jorrar para onde? Para a vida eterna. Isso aconteceu na vida daquela mulher, irmãos? Isso aconteceu. Vamos lá, João capítulo 4, né, irmãos? Isso aconteceu na vida dela, irmãos. Isso pode acontecer em nossas vidas. Então, para que eu chegue no trono de Deus, para que eu chegue à árvore da vida, que está lá, irmãos, ela está lá. Para que eu tome posse desse rio que sai do trono de Deus, naquele dia, eu tenho que usufruir de tudo isso aqui, irmãos. Eu tenho que viver tudo isso aqui, porque nós não estamos desamparados. Assim como lá tem uma fonte de água, aqui também tem.
E essa fonte está na vida de vocês, essa fonte está na minha vida, essa fonte está em nossas vidas. E essa fonte, ela leva a vida para as pessoas. Assim como lá tem uma árvore da vida, que no Antigo Testamento estava guardada lá para que o homem não pudesse chegar até ela, hoje nós temos a videira verdadeira que nos alimenta. Uma videira verdadeira, irmãos, que nos torna homens e mulheres limpos e damos frutos. E aqui, quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, João capítulo 4, vou ler um pouquinho mais à frente para a gente não ler tudo aqui, irmãos. Versículo 10, irmãos. João capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe, a mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te darias água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então essa mulher aqui, ela estava tirando água do poço lá, irmãos, que foi de Jacó, e Jacó bebia daquela água e o gado dele, e ela achava que aquele poço era tudo de bom, irmãos? E aí Jesus fala isso para ela, e aí diz aqui no versículo 13, versículo 14, versículo 14: mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, e qual que é a água que Jesus tem a nos dar e dá a toda a humanidade, irmãos? A palavra dele, irmãos? O Evangelho, Novo Testamento, irmãos, se faz uma fonte de água a jorrar. Versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, aqui Jesus está fazendo uma obra na vida dessa mulher, e a gente vai ver aqui, a obra que ele fez. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, essa mulher, irmãos, Jesus disse para ela que se ela tomasse da água que ele tivesse a dar, isso ia fazer nela uma fonte de água a jorrar. E ele deu dessa água quando ele instrui ela, irmãos? Quando ele fala essas palavras para ela, isso fez um efeito na vida dessa mulher, e ela saiu de lá, largou lá o balde dela lá, irmãos? E foi falar para os homens aquilo que Jesus tinha falado para ela. E esses homens, eles voltaram lá, irmãos? E aqui no versículo 42, aí esses homens aqui, o versículo 40, e indo, pois, ter com ele, com Jesus, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele,
por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então a mulher, ela foi contagiada ali pela sabedoria de Jesus, pelo ensinamento que ele passou para ela, irmãos, e ela foi levar aos homens. Quando ela foi levar aos homens aquela água, né, irmãos, aquela água, aquele alimento, aquela riqueza, aqueles homens, eles creram e foram lá ver se era verdade mesmo, né, irmãos? Quando eles chegaram lá, eles ouviram de Jesus, e neles também se fez essa fonte de água jorrar. Então a palavra, né, irmãos, da verdade, as palavras de Jesus, ela tem esse poder de fazer uma fonte de água jorrar na vida do ser humano, irmãos. Porque essa água, essa palavra, esse alimento, não serve só para sustentar a pessoa, mas a quem ela tiver contato, ela vai passar essa água também. A pessoa vai usufruir, né, irmãos? E aí quando chega naquele dia, irmãos, quando nós formos para a glória, nós vamos ter acesso a uma fonte. Imagine como vai ser essa fonte, irmãos. Essa fonte que nós vamos ter acesso. Imagine como vai ser a árvore da vida. Como nós veremos essa árvore, né, irmãos? Não tem nem como imaginar como é essa árvore. Não tem como imaginar esse rio, né, irmãos, que sai do trono de Deus. Como que é, né, irmãos? Então, da mesma forma, irmãos, que Jesus operou na vida dessa mulher, Ele tem a operar em nossas vidas. Mas temos que entender, irmãos, que tudo que nós esperamos que aconteça no céu, nós temos que fazer acontecer aqui na terra, irmãos. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando, né? Esperando que Jesus vai vir, né? E vai encontrar cada um de nós do jeito que estamos e vai dar salvação a todos, e nós vamos usufruir das riquezas que tem aguardando por nós lá, irmãos. A palavra fala, irmãos, que nós somos chamados para padecer, para que também com Ele nós sejamos glorificados, irmãos. Então, a vida nesse mundo aqui, irmãos, é uma vida de padecimento, mas existe a videira verdadeira, existe uma fonte de água a jorrar, existe alimento, irmãos, espiritual para cada um de nós. Então nós não estamos à toa, nós não estamos alheio, Jesus não está alheio a nós. Jesus não está observando, né, irmãos, o que acontece com a gente de braços cruzados. Embora muitas vezes o diabo ele lança sugestão, né, aos nossos ouvidos, dizendo que Jesus está de braços cruzados, observando o que acontece conosco, né, irmãos? Porque quando vem a luta, quando vem a dificuldade, muitas vezes o cristão ele se desespera, né? E aí ele pensa assim: onde está Deus? Como que Deus vê as coisas acontecendo e não toma providência? Como que Ele não me ajuda, né, irmãos? Isso, na verdade, irmãos, é uma insensatez muito grande da nossa parte, porque a vida que nós vivemos aqui, irmãos, é uma vida espiritual. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, quando se fala em fé, irmãos, é algo grandioso. A fé é o que nos mantém. A fé é o que nós temos de mais precioso, irmãos. Sem fé, nós morremos. E a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Então, o que eu espero? Eu espero um dia estar com Jesus. Mas, enquanto isso não acontece, irmãos, enquanto isso não acontece, eu estou numa guerra. Os irmãos estão numa guerra. E nós temos que lutar legitimamente. Nós temos que andar na carne, né? Como estamos nesse corpo, mas não podemos guerrear segundo a carne. O nosso corpo passa necessidade, o nosso corpo tem fome, tem frio, tem sede, o nosso corpo fica doente, não é? Nós temos nossos filhos, os filhos também ficam doentes. E aí, muitas vezes, a gente olha e fala: meu Deus, né? Tanta coisa acontece, por que acontece tanta coisa? Né, irmãos? E nós nos esquecemos que existe tudo isso, irmãos, que eu acabei de citar. Existe aqui para nós, né? Para nós usufruirmos de tudo isso, né? Uma fonte de água a jorrar é a palavra. A palavra é poderosa, irmãos. A palavra, ela combate contra as fortalezas e ela prevalece, irmãos. Ela prevalece. Não existe fortaleza que seja maior que a palavra, irmãos. Que seja maior que as armas, né? As armas espirituais. A arma espiritual tem um poder muito grande. E o que acontece muitas vezes também, irmãos, que se vê, né? É que muitas vezes nós desmerecemos, né, irmãos? Desmerecemos a batalha espiritual, irmãos.
Muitas vezes a gente não busca, né, a dimensão do que é uma batalha espiritual, né? A gente olha, não podemos andar por vista, mas muitas vezes os nossos olhos carnais, eles enxergam coisas e a gente foca nisso, né? A gente tem a visão, né, em túnel, né, irmãos? Em túnel. Uma visão, a gente foca no negócio e a gente morre naquilo, irmãos. E não podemos ser assim. Nós temos que enxergar mais amplamente. Nós temos que enxergar com olhos espirituais, irmãos. E muitas vezes o que acontece? Olhamos com olhos carnais, focamos na dificuldade e acabamos padecendo ali na dificuldade e desmerecemos os ardis de Satanás, irmãos, porque Satanás não brinca, ele não está para brincadeira. Ele luta a todo instante para nos derrubar. E ele vai querer derrubar cada um de nós, ele vai usar casais, filhos, né, irmãos? É assim. É desse jeito, irmãos. Então nós não podemos brincar, irmãos, com a nossa vida espiritual. Não podemos brincar, irmãos, com essa batalha, com essa guerra da qual nós fomos alistados. Não podemos. Porque o diabo não está para brincadeira, ele parte para cima e ele... Irmãos, tudo que está escrito, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós temos que estar bem atentos, irmãos, bem atentos. Nós lemos esses dias sobre Malaquias capítulo 3 lá, e lá fala do devorador, né, irmãos? O devorador. Irmãos, não está à toa aquilo lá. Não está à toa aquilo lá. O devorador, ele existe. O devorador, ele existe. E o devorador, lá está dizendo que se você der o dízimo, for fiel no dízimo, o Senhor lá do Antigo Testamento vai repreender o devorador. Irmãos, o único poder que repreende o devorador é Jesus. É Espírito Santo, é o poder que repreende o devorador. Não é o dízimo, não é dar o dízimo, não é fazer obra nenhuma. Isso é um engano, isso é um erro. Mas nós, como cristãos, nós temos que repreender o devorador pelo poder de Deus. Nós temos que estar firmes em Cristo. Para quê? Para repreender o devorador. Os Inxu, os espíritos malignos, né, irmãos? Essas entidades que tem na macumba, no espiritismo aí, irmãos, existe. Isso existe. Nós não podemos fazer de conta que não existe. Ah, isso é na macumba. Não, isso existe. No mundo espiritual, isso existe. Pombagira, Zé Pilintra, existe, irmãos. Não é fantasioso o negócio. Eles estão aí, são anjos caídos. São demônios que batalha contra o cristão. Eles querem derrubar o cristão. Opera na vida das pessoas, dentro das pessoas, possuem as pessoas e batalha contra nossas vidas, irmãos. Os demônios, eles lançam dardos, setas inflamadas contra nossas vidas. Contra homens, mulheres, crianças. Eles não perdoam. Eles não perdoam sexo, não perdoam idade, eles não perdoam nada. E a única forma de repreender esses demônios é pelo poder de Deus. É em Cristo. Só Jesus tem o poder. Não é por obra nenhuma, irmãos. Não é obra de caridade, não é dando oferta, dízimo, fazendo campanha, não é nada disso. É estando firmes em Cristo. É tendo realmente uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É estando na videira verdadeira. Irmãos, é enxergando esse rio, né, irmãos? Esse rio da água da vida. É tendo o nome escrito no livro da vida. A palavra fala, nós lemos lá, que os que chegaram até lá, através de grande tribulação, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, irmãos. E cada um de nós temos que ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o ensinamento básico, né, irmãos, que nós aprendemos lá no começo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Irmãos, isso aí é o que existe de precioso, irmãos. É um ensinamento precioso isso daí. Porque o que impede o cristão de crescer espiritualmente é ele não negar-se a si mesmo, irmãos. É ele não abrir mão da própria vida. O cristão, ele chega em Cristo e ele quer ser um cristão mais ou menos, né, irmãos? Eu digo para os irmãos que numa empresa, irmãos,
compensa a pessoa ser mais ou menos. Compensa ela não ser nem muito boa, nem muito ruim. Porque se ela for muito boa, ela pode não servir para aquela função dela e ela ser mandada embora, né? Se ela for muito ruim, é o risco dela ser mandada embora também. Se for um meio termo ali, acabam que aproveitando ele para alguma coisa, ele fica ali, vai ter um emprego garantido. Eu vejo isso no mundo, mas no Evangelho não é assim, irmãos. No Evangelho a pessoa tem que ser verdadeira, ela tem que ser pontual, ela tem que buscar ser perfeito. Eu não estou dizendo ser perfeito, buscar ser perfeito. Nós temos que buscar pela perfeição. Para quê? Para não entristecer o Espírito Santo, irmãos. Porque se eu quiser ser mais ou menos, eu vou entristecer o Espírito Santo. Se eu quiser ser mais ou menos, as áreas da minha vida vão estar descobertas, irmãos. Vão estar descobertas. E a minha vida, a vida dos irmãos, tem várias áreas. Nós temos ministérios, irmãos, e cada um deles tem que estar coberto por Jesus, por essa palavra. Então não adianta eu querer ser mais ou menos, tem que buscar ser bom, e eu não vou ser perfeito nunca, mas eu tenho que buscar ser igual a Jesus. A busca tem que ser constante. E aí as coisas começam a caminhar, irmãos, porque do contrário, irmãos, os demônios fazem a festa em nossas vidas, irmãos. O devorador, ele existe, ele vai agir, ele vai operar, irmãos. Devorador, irmão, devorador devora tudo. Devora tudo. É vida financeira, entra no meio do casal, é assim, irmãos, é desse jeito. É um espírito devorador. Está dizendo que ele existe, e ele existe mesmo, não é mentira não. A gente vê isso acontecer na vida das pessoas. A gente vê a vida das pessoas, é uma vida de miséria, irmãos. É uma vida de miséria. A pessoa, às vezes, ela tem dinheiro, mas leva uma vida miserável. Por quê? Porque tem um devorador ali. Tem um devorador. É assim. A pessoa, muitas vezes, ela tem saúde. Ela tem saúde. Mas ela tem um demônio que fica afligindo ela ali o tempo todo e tira a paz, né, irmãos? Tira a paz. E isso aí se vence como? Firmando em Cristo. Firmando em Cristo. E tem enfermidades que é enfermidades mesmo. Isso aí não tem jeito, né, irmãos? Aí não tem jeito. Não podemos ser também ignorantes e achar, né, irmãos, que o cristão não pode ficar enfermo, né? Ele pode ficar enfermo e ele fica enfermo. Mas quando o cristão fica enfermo, ele vence. Ele vence as enfermidades, irmãos. Ele vence as enfermidades. Quando vem uma luta, ele vence aquela luta. O que não dá é para o cristão ficar prostrado diante da luta e esquecer que ele tem uma videira, que ele tem que estar nela, ele esquecer que nele tem que se fazer uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, através da palavra, através dos ensinamentos de Jesus. Ele não pode se esquecer que tem uma árvore da vida guardando por ele. Ele não pode esquecer, irmãos, que ele tem que passar pela tribulação desse tempo presente, ser lavado pelo sangue de Cristo, para naquele dia ele estar bem, estar de pé diante de Jesus. Isso aí tem que ser com cada um de nós, irmãos. E aqui em Hebreus capítulo 7, irmãos. Capítulo 12, irmãos. Errei aqui, não é 7 não. Hebreus capítulo 12, versículo 22, irmãos. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, o que, irmãos? Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de quem, irmãos? Do que o de Abel. Aí nós temos que entender, né, irmãos, o que aconteceu com Abel, né, irmãos?
Abel, ele foi morto por quem, irmãos? Pelo irmão dele, né, irmãos? Caim, né? Então, o irmão assassinou ele, né, irmãos? Matou ele de forma covarde, matou. Primeiro homicídio lá, né, irmãos? Por quê? Porque Adão foi lá, comeu do fruto da árvore lá, do conhecimento do bem e do mal. Se tornou igual o anjo lá do Antigo Testamento, né, irmãos? E aí, logo em seguida, já os filhos dele vai lá e um mata o outro, né, irmãos? Caim matou Abel. E o autor de Hebreus aqui diz que o sangue de Cristo, ele fala melhor do que o de Abel. Por quê, irmãos? Porque lá, o sangue de Abel foi derramado, né? Por Caim, seu irmão, de forma covarde lá. Por que foi derramado o sangue de Caim? Por causa da maldade que estava no ser humano. E esse sangue aí resultou em quê, irmãos? Quando Caim vai lá e mata Abel, o que isso resultou para o ser humano? Mais pecado sobre a vida do ser humano. O pecado tomou mais força na vida do ser humano. Até hoje, as pessoas se matam. Um mata o outro por nada. Você vê acontecendo isso aí, irmãos. O pecado entrou dessa forma, com esse poder na vida do ser humano. A gente vê filho matando o pai, pai matando o filho. A gente vê irmão matando o irmão. A gente vê marido matando mulher, mulher matando marido. E a gente vê a pessoa indo roubar lá e mata a troco de nada. Não é assim? É. Mas e em Cristo? Foram lá, mataram Jesus. Penduraram Jesus lá no madeiro. Ele foi para a cruz. O que resultou a morte de Jesus, irmãos? Salvação. Salvação para a humanidade. Então o sangue de Cristo fala muito melhor do que o de Abel. O de Abel, irmãos, foi a tragédia anunciada. A morte de Jesus não foi uma tragédia. A morte de Jesus foi salvação para todo ser humano. E nós fomos inseridos nisso daí, irmãos. Nós fomos alcançados, né? Alcançados por essa salvação. A salvação que veio através de Jesus. Então Jesus, irmãos, ele fez uma obra muito maior do que as pessoas enxergam, do que as pessoas veem, irmãos. Porque as pessoas veem Jesus com olhos carnais. Se nós olharmos para Jesus com olhos espirituais, a gente tem uma dimensão muito maior do que representa o sacrifício feito por Jesus. O que representa para cada um de nós a morte e ressurreição de Jesus. Olha para o Antigo Testamento e toda a tragédia que aconteceu lá, e você olha para o Novo Testamento e a palavra fala aqui que ele é mediador de uma nova aliança, né, irmãos? E essa nova aliança é o Novo Testamento. E aí no Novo Testamento você vê, irmãos, os homens com maldade contra Jesus, com mentira, com falsas testemunhas, mas tudo isso resultou em salvação para nós. Tudo isso resultou em libertação para nós, irmãos. E isso nós temos que valorizar todos os dias de nossas vidas, irmãos. Temos que levantar as mãos para o céu e agradecer pela salvação que Ele nos deu, agradecer por tudo que Ele tem nos concedido, irmãos, né? Jesus tem feito uma obra espetacular sobre nossas vidas. De nós mesmos, nada podemos, irmãos. Só que a nossa luta é muito diferente da luta que o mundo enfrenta, irmãos. Então, muitas vezes, se a gente olhar para as pessoas no mundo e olhar para nós, irmãos, muitas vezes padecemos muito mais que elas, muitas vezes passamos por situações que as pessoas no pecado não passam, só que nós enxergamos o que elas não enxergam. Nós entendemos que a nossa caminhada tem um fim, irmãos, tem um fim. E esse fim não é morreu, pronto, acabou. Esse fim é a eternidade com Deus, irmãos. É paraíso, é paraíso. É o trono de Deus que está guardando por nós, irmãos. Então, né, só por isso temos que já ser agradecidos. E o fato de estarmos juntos, aí, irmãos, aí melhor ainda, né? Melhor ainda. Porque no mundo, irmãos, não temos em quem confiar, irmãos. Não temos em quem confiar. Hoje um cidadão falou assim para o outro, né? Você viu o que aconteceu lá? O cara traiu o outro lá, foi lá e caguetou ele, traiu ele. Aí o outro pegou e falou assim para ele, né? Cada um tem um preço, cada ser humano tem seu preço. O cara ofereceu o preço dele, ele aceitou. Aí foi lá e traiu o companheiro, né, irmãos? Então no mundo, irmãos, é assim. As pessoas, elas têm um preço, né, irmãos? Elas têm um preço. Irmãos, o cristão, ele tem que ser diferenciado. Tem coisa, irmãos, que o cristão, ele tem que ser irredutível, ele tem que
não pode ceder, irmãos. O cristão, ele tem uma referência, e a referência do cristão é Jesus. E Jesus, irmãos, ele foi firme do começo ao fim. Então tem coisa que nós não podemos ceder de forma nenhuma. Nós não temos preço. O nosso preço, irmãos, é preço de sangue. É preço de sangue, não é? É diferente das pessoas. As pessoas no mundo não têm muita coisa a perder, não. Nós temos muita coisa a perder. Então nós não podemos ceder para as coisas que o mundo cede. Nós não podemos entrar no mesmo ritmo do mundo, irmãos. Não podemos. Porque as pessoas no mundo, muitas vezes, elas não fazem as coisas de errado em consideração a pai, em consideração a mãe, em consideração à esposa, ao marido, né, irmãos? Em consideração aos filhos. Aí deixa de fazer algumas coisas. E o cristão? O cristão em consideração a Jesus, né, irmãos? Pelo que Jesus representa para nós, nós temos que ser homens e mulheres diferenciados, irmãos. Diferenciados mesmo, para podermos vencer o maligno, irmãos, a cada dia. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça, né, irmãos? Poder e confiança na vida dos irmãos, para alcançarmos, né, o fim da caminhada aí, a coroa. Irmão Luiz, ora aqui, irmão, em nome de Jesus.